Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor a respeito da causa-morte de Jesus, porque muitos ateus céticos, principalmente, dizem que Jesus não morreu. E o que aconteceu foi a teoria do desmaio, ou do falso desmaio, como eles querem chamar. Então, todo o processo da morte de Jesus, ela vai começar de uma maneira já dura, né? Já no jardim do Getsemane, né? E o que acontece? Dali ele é levado, ele é julgado, no dia seguinte ele vai para a sessão dos açoites e das chicotadas. O açoite e a chicotada tem uma certa diferença, segundo historiadores, né? É uma vara feita de algum vegetal, alguma planta, árvore, sei lá o que, ela é bem retinha, e ela enverga, mas ela não quebra, e aquilo ali machuca bastante. Então toda a sessão de açoite, tanto de chicotada, cada um tem 39. São 39 golpes dados com esses objetos. Muitas das vezes passa, dependendo do mau humor, do ódio que está no soldado romano, que é ele que vai aplicar esse castigo. Então pode passar disso, né? Se ele estiver muito furioso, né? E com Jesus tudo foi acima do normal. Então Jesus recebe 39 açoites que deixam a carne praticamente toda mole, com aquela surra, com aquelas varas, né? Que são chamadas de açoites. E depois disso, Jesus vai receber um castigo pior, que ele vai levar 39 chicotadas, como querem dizer. E esse já é com um chicote chamado de arrozague. Esse chicote ele tem uma traçada, e nessa traçada no final tem 6 pontas. Nessas 6 pontas ela tem 2 objetos, um pedaço de osso chumbo, um pedaço de chumbo, né, em forma de bolinhas, né, e um pedaço de osso seco de carneiro, mas bem afiado, isso torna uma faca. Então, como funciona? O chumbo entra na carne junto com o osso, e o osso sai rasgando. Então Jesus leva mais de 39 chicotadas dessa. Essas chicotadas vão gerar um dano tão grande, porque e Jesus, se você ver o filme, você vai ter uma ideia, mais ou menos, mas não vai saber o profundo do que a medicina fala disso. Eu estou falando a respeito, usando trechos e estudos de um homem, de um médico, né, americano, muito conceituado, muito respeitado. O nome dele é Alexandre Mithill. E ele é PhD, né, aquilo que ele faz, ele tem doutorado em engenharia, é um homem muito sério e muito bem confiável. Então, após essa chicotada, claro que no filme você não vai ver, mas o que elas fazem? Elas cortam o músculo, ela desprende os nervos, faz todas essas coisas, ela vai atrofiar tudo. Ou seja, a pessoa, no caso ali Jesus, toda a sua carne, ela ficou desprendida do esqueleto, então ela fica solta do esqueleto. Ela fica pendurada pelas carnes que estão no ombro, mas o resto está tudo solto. E a violência disso é tão forte que chega a provocar ferimentos tão grandes, tão abertos, que é possível ver órgãos dentro da pessoa. Ou então, já após esse castigo, Jesus já estaria no que ele chama de um estado chamado de epivolêmico. Ou seja, é quando o sangue ele não consegue mais. A pessoa perde tanto líquido e ela não consegue mais ter um momento normal. Assim. A pessoa começa a ter desmaios, mas ainda está em pé. A pessoa não sabe, está desorientada. E Jesus já estava dessa maneira, assim, antes de carregar a cruz. E durante todo o trajeto, durante toda a trajetória, ali do palácio, de onde ele foi julgado, até o Calvário, Jesus já carrega a cruz nesse estado já crítico. Já estava em estado crítico. Jesus estava geralmente, como que se pode dizer, que uma pessoa
dificilmente sobreviveria ali. Se sobrevivesse, ia ficar totalmente deformado, mas ainda mais naquela época, né, a pessoa pegar uma infecção era ir embora, entendeu? Ou então Jesus já estava em condições críticas. E eles colocam Jesus para carregar a cruz. E a cruz, possivelmente, ela era dividida, segundo alguns historiadores. Mas quando esse castigo era provocado com bastante raiva, bastante ódio, eles colocavam a cruz inteira para a pessoa carregar. Ou então, aquele patículo da cruz, que é a parte onde a pessoa fica presa, que geralmente eles vão carregando aquilo tem cerca de 60 quilos. E a parte transversal tem 80 quilos. A cruz completa pesa cerca de 140 quilos. E Jesus, nesse estado crítico, teve que carregar a cruz até o Calvário, até que aparece, saindo do mato, né, saindo do mato um homem, e eles colocam coloca a cruz nele. Parece que é José Irineu, o nome é assim, não me lembro bem o nome. Cirineu, né? Cirineu, que ele era da Ciriné. Então vamos lá. Nesse estado aí, se nós formos olhar, após a crucificação, o que acontece? Ou melhor, no momento da crucificação, a pessoa é crucificada e ela é presa na cruz. Presa na cruz, não é na mão. Os cravos têm cerca de 13 a 17 centímetros e eles são muito afiados. Ou então não coloca na mão, porque se colocasse na mão, com o peso do corpo, rasgaria a mão por aqui e Jesus cairia da cruz, ou outras pessoas crucificadas cairiam da cruz. Então ela é presa aqui no pulso, nessa abertura aqui, ó, eu tenho aqui meio que aberto aqui, tá vendo aqui? Ó, aqui a abertura. Então ela entra mais ou menos aqui. Isso aqui vai imprensar um nervo, que é o maior nervo que nós temos no braço, um dos maiores nervos que nós temos no corpo humano. E essa prensa vai gerar uma dor muito grande, mas muito grande. É como você der essa cotovelada assim, em algum lugar, dar aquela dor junto com aquele choque. Então tu pegar aquela dor e multiplicar por não sei quantos mil. É como se pegasse esse nervo aqui, cortasse aqui, pega o alicate e torce. Você vai ver o nome da dor. A dor era tão forte que ela recebeu até um outro nome, porque não existia palavras para esse tipo de dor. Entendeu? E a morte na cruz, após estar crucificado, pela posição que a pessoa fica, ela fica numa posição de inalar, e aquilo ali vai forçar todos os seus ossos do corpo. Todos os seus ossos do corpo. Por isso que lá no Salmo, né, no Salmo 22, Salmo 22, 14, vai dizer que Jesus estava com o corpo todo, todos os seus ossos estavam fora do lugar. Salmo 22, né? E após estar crucificado, para você ver que as pessoas dizem que ele não morreu na cruz. E após estar crucificado, porque quando a pessoa está pendurada dessa forma, ela fica na posição de inalar. Ou então ela não vai conseguir respirar, porque a morte de cruz, ela é uma morte muito lenta e ela mata por asfixia. Então, quando está na posição de inalar, se quiser exalar, o crucificado, ele tem que se apoiar com os pés na cruz, que os seus pés são cravados, está sentindo a mesma dor que está sentindo na mão. Ele vai ter que se apoiar para botar o corpo reto para poder exalar. E isso vai fazer um esforço muito grande. E ele vai ter que esfregar as costas, que está toda esfolada, com as suas carnes dependuradas, na cruz áspera. E é uma dor muito forte, depois solta o corpo e volta à posição de inalar de novo. E isso é repetido várias vezes, de acordo com o número que a pessoa repete. De acordo com o número que a pessoa tem que repetir as vezes que ela respira. Então tudo isso tem que acontecer. Uma morte muito dolorosa. E essa morte, ela vai provocar várias coisas, como a acidiose respiratória, né, a morte, e isso até que a pessoa vai chegar um momento que ela não vai mais conseguir respirar e ela vai morrer.
né, por ataque cardíaco. A morte causa a morte da crucificação. É ataque cardíaco. E antes mesmo, quando Jesus ainda estava a caminho da cruz, que ele estava no estado de epivolêmico, ocorre duas coisas quando a pessoa está nesse estado. A membrana em volta do coração, tem uma membrana, e ela vai se encher de água em volta do coração e também em volta do pulmão. Em volta do coração chama de efusão pericardial, e em volta do pulmão, efusão pleural. E isso explica quando o soldado ele vai enfincar a lança do lado de Jesus e sai sangue e água, né? Sai sangue e água, mas a medicina fala que sai água e sangue, mas acontece que no grego essa ordem não tem uma necessidade certa de ser. Pode ser sangue e água e sangue, que os dois estão certos, porque eles usam também esse argumento para falar que a Bíblia foi escrita errada. Então essa é a causa da morte de Jesus. Jesus teve uma morte brutal, muito sofrida, com muita dor. E ele, possivelmente, sem nenhuma sombra de dúvida, ele já saiu da cruz morto. O texto mesmo diz que, como eles queriam apressar a morte dos condenados, eles começaram a quebrar a perna dos dois bandidos que estavam com Jesus. Como foram quebrados Jesus, ele certificou, ele já está morto. E o outro para ter certeza, deu a lança para conferir, foi quando furou o lado de Jesus. E saiu sangue e água. E teria alguma condição de Jesus sair vivo dali? Claro que não. Os romanos eram assassinos experientes. E eles não poderiam permitir que ninguém saísse de uma crucificação vivo, porque senão eles é que morreriam no lugar. Então a morte de Jesus está afirmada, está tudo documentado, está tudo provado pela arqueologia, de que isso aconteceu, de que isso é um fato, e Jesus realmente morreu, e ele ressuscitou. E essa é a nossa vitória. A vitória de Cristo na cruz é a vitória da igreja, porque ele venceu por nós. Ele morreu, ele ressuscitou, e ele está vivo até o dia de hoje.